Ter Jesus não significa que eu e você não vai passar por problemas. Os discípulos tinham Jesus na tempestade, ou não tinham quando a tempestade atingiu o barco? Tinham ou não tinha, igreja? Mas a tempestade não atingiu o barco. Te bendizer, para te exaltar, para te adorar, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A Ele seja dado toda honra, toda glória, todo louvor, para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Quantos foram alcançados pela graça do Senhor? Diga aleluia, eu fui. Aleluia. Abra vossas Bíblias. Aproveitar que vocês estão de pé ainda. Abra vossas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Fica depois do 22 e antes do 24. Salmo de número 23. Quando você achar, diga aleluia, amém. Dá uma rajada em línguas, fala qualquer coisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mudo fica o inferno na hora que a igreja está adorando ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Podem vos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse culto de hoje, há muitos dias, Deus vem ministrando no meu coração essa palavra. Tanto que o pastor Elivan estava pregando alguns domingos, e não sei se os irmãos observou, eu não estava pregando. O pastor estava pregando aos domingos, eu estava pregando mais nas quartas, alguma coisinha assim, né? E glória a Deus por isso. Aí nós combinamos aí, conversamos. Eu falei para ele, não, Deus me deu, falou que eu preciso falar, dia 14. Deus ministrou no meu coração e vem ministrando desde esse dia. Por quê? Porque hoje, não sei se alguns irmãos aqui sabem, hoje é dia do pastor. Amém? Quantos sabem disso? Não sabia? Não sabia? E por que não mandou um abraço para mim? Se sabia? Ah, rapaz! Brincadeira, viu, meu querido? Amém? Hoje é o dia do pastor. E eu vou falar sobre o meu e o seu pastor. Aleluia. Quem? Aquele que era, que é e que há de vir. Numa ótica de Davi, porque foi Davi inspirado, no momento de inspiração, ele escreve o Salmo de número 23, e ele coloca na primeira pessoa. Você vai ver muitos salmos de Davi colocando nós, nossos, mas esse aqui ele fez questão de colocar na primeira pessoa. Ele está falando: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Olha o que Davi está falando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos dissecar este versículo. O artigo definido, masculino, singular. O Senhor, autoridade máxima. Senhor, não é você. Eu tenho que voltar aqui sempre bater nessa mesma tecla, como muitos querem que seja. Aí falam assim, vou abrir um leque aqui. Não, esses dias eu conversando com alguém falou assim: não, pastor, deixa eu explicar para o senhor. Tudo bem, é licença poética. É porque o senhor nunca estudou sobre licença poética.
Se o senhor ler lá no Google, vai ver licença poética, o senhor vai ver assim, que pode chamar o Senhor de você. Eu falei, ah, é? Eu falei, ah, bom. Você já prestou atenção, meus amados, que estão mudando tudo ao nosso redor? Pecado está acabando, mas não é para a glória de Deus. O pecado está acabando. O pecado está se transformando em outros nomes. O povo está ficando tudo santo. Não tem ninguém mais pecador. O glutão que a Bíblia condena, que vai para o inferno, o glutão, não, transtorno alimentar. Está mudando. Não é glutão mais não, é transtorno alimentar. Aí você decide no que você crê. Se você crê na Bíblia ou na ciência. Aí você decide o que você crê. Amém? Transtorno alimentar. Adultério. Aliás, vou deixar o adultério por último. Fornicação. O que é fornicação? Manter relações sexuais fora do casamento. Manter relações sexuais sendo solteiro um com o outro. Fornicação. Não é mais fornicação, é compulsão sexual. Oh meu Deus, precisa ser tratado por um psicólogo, por um psicanalista. Precisa. Observem, estão mudando. Alguém sabe me dar um outro exemplo? Eu dei dois. Alguém sabe me dar um outro exemplo? Me ajuda aí, pastor. O pecado está mudando. Alguém sabe? Estão mudando os nomes do pecado. Compulsão sexual, compulsão alimentar. Não é glutonaria e nem mais fornicação. O divórcio. Quando surgiu o divórcio, nos anos 70 a igreja não aceitava o divórcio, mas quando surgiu o divórcio dentro da igreja, aí surgiu a ideia, incompatibilidade de gênios. Incompatibilidade, e assim não está tendo mais pecado. O pecado está acabando. Nós vivemos numa nação onde o nosso presidente dá entrevista e fala assim: os nossos traficantes, os nossos não, só se for da família dele, parente dele. Os nossos traficantes não são terroristas, defendendo. Estão, como diz o profeta Isaías, não sei se foi o profeta Isaías, me fugiu da memória aqui agora, mas se eu estiver errado depois eu corrijo para vocês. Então estão trocando o certo pelo errado e o errado pelo certo. Mas olha o que o salmista está falando: o Senhor, Ele ainda continua no trono. Ele ainda está no controle. A palavra dele ainda vale. O que é pecado, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, confira aí para você ler. O salário do pecado é a morte. Por mais que se invente nomes para embelezar o pecado, o salário do pecado é a morte. O Senhor olha a palavra, dificilmente, eu acho que raras vezes, se tiver deve ser pouquíssimas vezes, mas dificilmente você vai ver quando se refere a Jesus e a Deus, o verbo ser no passado. Dificilmente você vai ver. Às vezes
Em algumas passagens tem, não é que não tem não, em algumas passagens tem. Mas olha o que ele está falando: o Senhor é. O Senhor é. Nisso aqui os ateus estão certos. O que é isso, pastor? Agora virou heresia. Nisso aqui os ateus estão certos. Deus não existe. Deus não existe, porque só pode existir uma coisa que foi criada, e Ele não foi criado, Ele é autoexistente. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Ele é, Ele não existe, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã. Ele é, o Senhor é meu. Parece até um egoísmo de Davi, né? Meu, podia ter falado assim, é nosso, pastor. Mas ele deixou para quando você for ler Bíblia, você também lê na primeira pessoa, e você vai estar trazendo para você: o Senhor é meu. Amém? O Senhor é meu pastor. O que é um pastor? Vamos analisar o que é um pastor, para que você possa entender. Pastor não é só um homem que sobe no púlpito igual eu estou aqui, ou como o pastor Elivan estava, e prega a palavra de Deus. Se você pudesse ouvir a oração de um pastor, eu estou falando de pastor verdadeiro, não estou falando de picareta não. Se você pudesse ouvir a oração de um pastor, no secreto dele com Deus, você arrepiaria seus cabelos, e você diria: meu Deus, para a minha vida eu não quero isso nunca. O sangue de Jesus tem poder, não quero não. Se você visse e ouvisse um pastor de Deus no secreto falando com Deus, você desistia. Quando o pastor chamasse para te ordenar pastor, você fala: nem quero não, eu ouvi o senhor orando, quero de jeito nenhum ouvir o senhor orando com Deus. Misericórdia. Ia fazer igual o povo de Israel: quero que Deus fale comigo não, deixa Deus falar com você, Moisés, aí você traz o recado para nós. Deixa Deus falar diretamente conosco então. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Este é um dos versículos que é o segundo. Eu vou colocar como segundo, depois alguém pode achar mais por aí. Mas é o segundo versículo mais conhecido na Bíblia, pelo menos para mim. Às vezes pode ter outros para outras pessoas. Por quê? O mais conhecido é o João 3,16, que é o versículo áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E o segundo é esse, porque eu já fui em casas, não é nas suas aqui não, em outras casas, em outros tempos, em outras casas, que já vi na geladeirinha pregado lá: o Senhor é meu pastor. E ainda tem um ezinho que acrescenta o que não tem ezinho. Olha aqui que não tem e. Fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não fala assim: e nada me faltará. Ainda tem um acréscimozinho na geladeira. Já vi atrás do carro, de para-choque de caminhão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu poderia encher tua bola agora, eu poderia agora encher teu ego agora e falar para você, falar: olha, o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar, não vai faltar saúde, não vai faltar alegria, não vai faltar prazer, não vai faltar ânimo, não vai faltar coragem, não vai faltar fé. Mas eu estaria mentindo, porque o salmista está falando: nada me faltará.
Ou seja, não faltará mesmo alegria, não vai faltar não vai faltar alegria na sua vida não vai mesmo faltar paz, não vai mesmo faltar, porque Ele é Jeová Shalom, não vai mesmo faltar ânimo, não vai faltar saúde, não vai faltar portas abertas, não vai faltar mãos estendidas, mas também não vai faltar dias difíceis, dias de trevas, dias de leitos de hospital, dia de chorar à beira de um caixão, dia de sepultar o cônjuge, o filho ou o pai, vai ter tristezas, porque nada me faltará. Ter Jesus não significa que eu e você não vai passar por problemas. Os discípulos tinham Jesus na tempestade, ou não tinham quando a tempestade atingiu o barco? Tinha ou não tinha, igreja? Mas a tempestade não atingiu o barco. Lázaro era amicíssimo, né? Nem vou falar amigo, eu vou usar o superlativo. Era amicíssimo de Jesus, mas adoeceu. E quantos, não estou falando se servir para você, você usa carapuça, mas quantos estão chorando? Deus não me cura disso. Ai meu Deus, eu sou enfermo há tanto tempo, eu sou pessimista, eu sou fiel, não falta culto, e blá blá blá. Lázaro era amicíssimo de Jesus. A casa mais frequentada de Betânia por Jesus era a casa de Lázaro. E Lázaro adoeceu. Eles mandaram avisar. Jesus ficou sabendo. Está doendo? Está doendo. Então bom, estou sabendo. Mas Jesus esperou 4 dias, porque Jesus não age de acordo com o nosso plano, com as nossas expectativas. Ele queria mostrar algo para todo povo que estivesse lá e visse. Por quê? Porque na teologia judaica daquela época, acreditava-se que qualquer profeta levantado por Deus poderia ressuscitar morto de um dia, que morreu na hora, 2 dias, 3 dias, mais 4, era impossível. E todos os teólogos eram unânimes, 4 era impossível, só o próprio Jeová podia. Então vocês entendem por que Jesus deixou para deixar para o 4º dia de propósito? Porque o Jesus que nós servimos, é o mesmo Jeová que fez o mundo em 6 dias pelo poder da sua palavra. É o mesmo Espírito Santo que habita dentro de você. São 3 num. Não consigo entender, não consigo explicar, mas aceito por fé e vivo por fé no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Aí ele chega lá no 4º dia e fala assim: Lázaro, vem para fora. Todos os que estavam lá ficaram sabendo que ele era Deus. Os teólogos todos admitiram: é Deus, só Deus. O profeta não pode. É Deus, esse homem é Deus, é o Messias mesmo, é o Messias prometido mesmo. E os invejosos ficaram com mais raiva, queriam matar ele e a Lázaro, ou seja, queima de arquivo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ter Jesus na vida não significa dias sem problemas. Eu estava conversando hoje à tarde com a minha esposa. Existem 2 tipos de Jesus sendo pregado. Eu não sei qual que você serve. Existem 2. Eu vou te mostrar um que talvez você nunca viu. E é na palavra. É na palavra. Eu vou te mostrar um que talvez você nunca ouviu falar. Eu espero que já tenha ouvido falar. Mas eu vou te mostrar um lado de Jesus que talvez, por falta de estudo, de leitura bíblica, você ainda não viu. Tem 2 tipos de Jesus. Jesus bonachão, inclusivista, que 99% das igrejas pregam. Um Jesus bonachão, inclusivista, e um Jesus bom. Vai, pastor, qual é a diferença então?
Vamos ver o bonachão, se ele está sendo pregado aqui. Pelo menos por mim, pelo pastor Elivan, não. E se vier pregador de fora aqui, pregar do Jesus bonachão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a energia acabe na hora, para que a heresia não... O Jesus bonachão é aquele: não, é assim mesmo, você caiu hoje, mas a minha graça te sustenta, a minha graça te lava. Aí está, papai te ama. Levanta, eu vou estender a mão, vim aqui estender a mão para você. Aí eles falam que o Jesus bonachão tratava bem as mulheres, elevou as mulheres, sabia conversar com todo mundo, dialogar com todo mundo, só criticava os fariseus e os religiosos, e isso é mentira. O Jesus bonachão, oh criancinha, pirulito, chiclete, pipoca, aleluia, oh meu filho, não peca não, papai não gosta, papai do céu não gosta que você peca. Agora vamos ver o Jesus bom, porque o meu tempo é curto, estou debaixo da orientação de Deus, eu tenho que fazer outra coisa aqui. Vamos ver o Jesus bom. É por isso que tem poucos que o seguem. Jesus bom é aquele que aprendeu com João Batista, porque a gente aprende com quem sabe menos, sabia disso? Ele aprendeu com João Batista. Ele foi nas escolinhas de batismo de João Batista. Ele frequentou as aulas de batismo de João Batista. Prega igual esse cara. E o discurso começou um dia, isso é para quem lê Bíblia. Um discurso um dia começou a pegar fogo, mas começou a ser duro, mas começou a ser... Vocês pensam que o pastor Belarmino prega duro? Vocês acham que o Espírito Santo me deixa enganado? Tem gente que reclama de mim. Vocês acham que o pastor Belarmino prega duro? Acham que o pastor Belarmino prega duro? Ah, se vocês estivessem lá naquele dia, as pessoas começaram a ouvir e falaram: nossa, mas você está doendo. Nem estou aguentando, não, é chicote. Eu saí lá de casa, 10 quilômetros para vir ouvir esse homem falar isso. Ah não, eu saí debaixo de chuva, num calor danado. Isso também foi saindo, todo mundo foi saindo. E ele não foi atrás, como muitos pastores covardes diria. Não, irmão, perdoa, desculpa aí, eu não quis falar isso não, senta aí. Não, Jesus continuou. E eu creio que ele estava suado como eu. Aí ele olhou, todo mundo, a multidão tinha tudo ido embora, ficou só 12 homens. Tem hora que eu fico assim espantado com Jesus bom. Aí Jesus olha para os 12 homens: e vocês? Vocês acham que foi naquele tom assim? E vocês, amados, queridos? Não, ele estava cheio do Espírito. E vocês? Não querem ir embora junto com eles também não? Não querem pegar o rumo, não querem pegar descendo? Aí Deus me possibilita fazer esses frases. Não querem ir embora também não? Aí Pedro dá um passo à frente. Quando ele dá um passo à frente, o coração de Jesus está aí Pedro fala para ele assim: para quem? Ele não fala para onde, porque muitas religiões tinha na época de Jesus. Ele não fala para onde, qual igreja nós vamos, qual sinagoga, qual religião, não. Ele fala: para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida. Dói, mas cura, aleluia, dói, mas transforma, dói, mas liberta, dói, mas consola, edifica, exorta. É a palavra do Senhor. Só o Senhor tem palavra de vida. Quem iremos nós? Esse é o Jesus bom. Agora imagina o Jesus bom aqui, olha. Você caminhando com o pastor Elivan, que é um pouco mais calmo do que eu. Vou colocar nem comigo não, porque eu daria coice. O pastor Elivan é mais calmo do que eu. Aí o pastor Elivan fala assim: eu tenho que fazer um compromisso lá em Anápolis. Aí eu vou falar um de vocês aí. Fala assim: pastor Elivan,
Que isso, Senhor? Mas não, meu querido. Sai lá, Satanás! Você vinha mais no culto? De jeito nenhum. Nossa, aquele homem é bruto demais, velho. Fui falar, fui oferecer meu ombro amigo para ele. Fui falar para ele, se compadecer de si mesmo. Fui me condoer da sua dor. Você acha que expulsa Satanás e fala assim: com licença, Satanás. Com licença, meu filho. Ah, não. Sai para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Esse é o Jesus bom. Não é o bonachão, não. É o bonachão, não. É o Jesus bom. Interagir com as mulheres não dá prazo. Eu precisava daqui de uma semana. Aí vem a mulher que joga aos pés dele no João capítulo 8. A mulher aguda pega em flagrante adultério. Então falava ali usou de um amor profundo, evitou que ela fosse morta, evitou que ela fosse apedrejada. Ali é o Jesus bonachão. Não, ali é o Jesus bom. Os acusadores chegam lá e falam: pegamos essa mulher em flagrante adultério. Não é nem moral, continua escrevendo no chão. O que o senhor fala? Que a lei de Moisés manda apedrejar. Ele falou: então faz o seguinte, Jesus era duro, irmãos. Jesus não era docinho, igual muita gente pinta, não. Deus falou: qual de vocês estiver sem, não é que pratica, não, sem pecado hoje, que não cometeu nenhum pecado hoje, é sem pecado, não é o que pratica, não. Ele falou: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nele. Aí foram embora de um por outro. Aí vem um Jesus bom. Se fosse o bonachão que eles pregam por aí: oh, minha filhinha, vai-te em paz, glória a Deus, lá no céu tem uma mansão preparada para você, a casa de meu pai tem muitas moradas. Jesus chega perto dela, fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Então vamos analisar pela lei da hermenêutica. Onde estão os acusadores? Tem alguém te acusando de alguma coisa. Você está fazendo coisa errada. Você não ia ser morta aqui à toa aos meus pés, não. Coisa errada você anda fazendo. Não ficou nenhum, Senhor. Não ficou nenhum. Tá bom. Eu não te condeno. Agora eu vou entrar dentro da hermenêutica de novo para interpretar o texto. Aí ele fala assim: mas vai e não peques mais. Ou seja, vá. A hermenêutica me dá essa possibilidade. Não estou falando heresia. Pastor Eliseu pode corrigir se eu estiver falando heresia. A hermenêutica me dá essa possibilidade de abranger o texto. Vá e não pegue mais. Ou seja, vá e cria vergonha nesta tua cara. Para de ficar pulando de uma cama para outra. E para de ficar igual coelho. Você já não é mais mocinha, menininha. Você já é uma mulher madura. Você precisa tomar posição na vida, porque o salário do pecado vai te matar. Ele não passou a mão na cabeça dela, ele falou: vá e não peques mais. Lendo sem interpretar o texto, dá a impressão, só porque ele mandou embora, falou assim: vai e não peques mais. Mas todo o texto precisa de fazer exegese, precisa de hermenêutica, para nos possibilitar o que ele estava querendo dizer. Esse é o Jesus bom. Esse é o Jesus bom. O que fala: eu vim para colocar o sogro contra a nora contra o sogro, o pai contra a filha, o filho contra o pai, a nora contra a sogra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. De hoje em diante, os inimigos do homem serão os da própria casa. Você que nasceu num lar evangélico, você tem um privilégio. Minha esposa passou horrores quando ela se converteu. Dos irmãos dela, chacoalhando dela, cuspindo com a cara dela, com o pai da mãe dela ainda vivo, danando com ela. Se tornaram inimigos dela. Cumpriu-se a palavra do Senhor Jesus. Eu vim trazer divisão.
Quer ver outra coisa com Jesus? Vou parar aqui, porque senão não vai dar para fazer o que eu quero, o que Deus me ordenou fazer. Outra coisa que Jesus fala: quem comigo não ajunta, espalha, cai fora. Cai fora. Quem não concorda com a minha palavra, quem não concorda com os meus ensinamentos, está seguindo a pessoa errada. Está seguindo a pessoa errada. Então existem esses dois tipos de Jesus: o bonachão e o bom.